Essa dinâmica do nosso sistema não se preocupa com as pessoas estarem passando fome, se preocupa se aquele alimento vai vender ou não. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Ian Neves e o Santinelli contando e desmentindo as mentiras sobre o comunismo. Então, vamos assistir junto? Sem mais delongas, vamos começar aqui com o primeiro tema. E aí, então, coloca na tela aí, o nosso primeiro cavaleiro do apocalipse do comunismo, a fome. Que esse é um cavaleiro do apocalipse de verdade. De verdade, exatamente. Literalmente um cavaleiro do apocalipse. O segundo é o cara que é o cavaleiro que entra na sua casa, né? É verdade, é o Boulos. É o Boulos. Puta que pariu, ninguém merece. Na eleição de 2018 e 2022, eu aposto que ele deve ter recebido mensagem, alguma corrente do Zap, falando que no comunismo as pessoas passam fome, que na Venezuela nem tem cachorro mais, não tem doguinho mais, gato, não tem bicho lá no zoológico, não existe. Tudo virou restaurante, pet shop virou restaurante, porque eles têm que comer animais, porque não tem comida em países comunistas. E aí estamos aqui com o Ian Neves. Eu tava lá, eu era o cachorro. E agora a minha dúvida, esse é um caso de meia verdade, é verdade ou é mentira completa? Uma coisa que vocês vão aprender aqui ao longo dessa jornada que a gente vai fazer desmentindo alguns ataques que fazem ao comunismo, é que muito do que falam que é um problema no comunismo, na verdade, é um problema do capitalismo. Opa, a gente vai ver aquelas críticas que dá. Tipo isso, né? Fome. Hoje, em 2024, milhões de cariocas passam fome. Quem dirá brasileiros? E aí ninguém fala nada, né? E aí o problema não é o capitalismo, não. O problema é a pessoa que não trabalhou o suficiente. Volta, né? Vou criticar o comunismo e... Opa, critiquei o capitalismo. Isso é uma coisa que a gente fala o tempo todo, né? Que acidentalmente a galera criticando o comunismo critica o capitalismo, né? E a primeira coisa que a gente tem que falar é que as fomes de antes da revolução nos países que foram revolucionários não incomodam nem um pouco essa galera. Assim como a criança que nasceu de uma mãe que não teria condições de criar aquela criança, não importa se passar fome, não importa se for para um orfanato, para uma pessoa que defende o aborto, né? Isso é o modus operandi deles. Eles culpabilizarem um indivíduo por coisas que são culpas do sistema. O primeiro país socialista, acho que todo mundo já ouviu falar da União Soviética. A União Soviética surgiu a partir de uma revolução na Rússia. Só que qual Rússia? Rússia imperial, que a gente pode dizer que era capitalista, semi-feudal, ainda estava num capitalismo que estava se formando. E nessa Rússia imperial, a fome era um problema crônico. Que nível de fome? Nível de, assim... Comer bicho é esse nível? Vem daí esse... O nível de fome de morte por inanição. É esse nível. Nível das pessoas morrerem de fome. Mas essa fome ninguém se incomoda. Essas fomes no plural... Essas fomes no plural, que do começo do século XX e no século XIX, essas não incomodam ninguém e tampouco relacionam essas fomes com o regime czarista. Porque aí é que tá. Outra coisa que vocês vão aprender aqui é, quando uma coisa ruim acontece no socialismo, a culpa é sempre do socialismo. Quando uma coisa ruim acontece no capitalismo, a culpa é sua. Ou do socialismo sempre. Também. Né? Ou do também. A culpa também é do socialismo. É igual no Brasil, né? O Brasil, qualquer problema que tem, porque o Lula é comunista, as coisas são comunistas. Exatamente. Nunca é culpa do capitalismo. Nunca. Nada. E a gente consegue ver isso também na China. A China, antes da Revolução de 1949, tinha uma expectativa de vida de 33 anos. Aluna, ano que vem, ó, já ia de arrasta pra cima. 33? 33 anos. A idade máxima aí que eu acho que a galera China conseguia chegar era a idade de Jesus, então. É simbólico isso. Simbólico. Mas 33 anos era a média de idade da galera. Era a média da idade e muito por conta de inanição e doenças. E a gente também, estudando a respeito da fome nesses países, a gente vê que doença e fome são coisas que andam de mãos dadas. Pessoas com fome ficam mais propensas a morrer de doenças. Ficam com o sistema imune mais prejudicado, né? E aí as pessoas que dizem que no socialismo se passa fome ignoram completamente essas fomes antes do socialismo nesses países. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que levantar. Então você está me dizendo que o pessoal que defende o capitalismo só se importa com a fome dependendo em qual momento ela acontece, não é com a fome em si. Porque eles não se preocupam com a fome de verdade. Eles instrumentalizam um evento histórico, alguma coisa histórica, para tentar desmerecer um sistema contra-hegemônico. O uso é 100% político da fome. Não é uma preocupação verdadeira com as pessoas que estão sofrendo de fome. Porque se fosse, não seria só uma e não a outra. Mas aí, respondendo a sua pergunta, né? A pergunta principal. Isso é meia verdade? É verdade toda? Não é verdade nenhuma? Então, outra coisa muito comum pra criticar o comunismo é pegar exceção e tomar como regra. Então é pegar uma coisa que aconteceu, mas dizer que isso sempre acontece. Então, pra deixar claro logo de cara, as fomes nos países socialistas foram
foram episódicas. Nós tivemos episódios de fome. Só para citar algumas das mais famosas. A União Soviética em 32 e 33, a China entre 59 e 61, tanto Cuba quanto a Coreia do Norte durante a década de 90. Esses são momentos nos quais esses países socialistas passaram por períodos de fome. E essas fomes têm causas específicas. E chegam ao mesmo nível crônico igual antes ou não? Então, o problema de antes é que era crônico porque era uma fome causada justamente pelo sistema capitalista ou até o sistema semifeudal. Essas fomes que aconteceram depois são ou produto de um país socialista que estava tentando se reerguer, estava tentando construir uma nação a partir dos escombros do capitalismo, ou estavam tentando, no caso da Coreia e de Cuba, estavam tentando se reerguer após a queda da União Soviética. Então, a fome em Cuba e na Coreia tem muito a ver com o fim da União Soviética em 91. Porque do dia pra noite, Cuba e Coreia perdem os seus maiores parceiros econômicos. E aí ficam bloqueados e tem um problema muito sério de abastecimento. O período de fome grave nesses dois países é particularmente a década de 90. No caso da União Soviética em 32 e 33, é um episódio específico que tem a ver tanto com a coletivização da terra, quanto com um desastre climático muito grave que não aconteceu em um lugar só. E no caso da China, a mesma coisa, coletivização da terra e um desastre climático. As duas coisas juntas causaram um desastre na China. Então essas fomes foram causadas por fatores, vamos falar, múltiplos fora, também. Ou de ter como se fosse por terceiros. Não foram causadas pelo socialismo em si. Foram causadas por tretas internas no pós-revolução, porque eu não preciso falar pra ninguém que depois da revolução não é todo mundo que vira comunista do dia pra noite, né? Com certeza, né, gente? Fala sério. Eu acho que ninguém acredita nisso, né? Todo mundo vai sofrer uma lavagem cerebral e resolver ser comunista assim num piscar de olhos. Não, né? Vai ter uma fase. Por isso mesmo que a fase de transição até o comunismo, né, é o socialismo, que é nesse momento que vão aparecer ainda características do sistema atual e do sistema que vai estar sendo colocado naquele momento. Então, no caso da União Soviética, pessoas que estavam resistindo à coletivização da terra, que é acabar com a propriedade privada no campo. Essa resistência causou... Os velhos da van da época os proprietários seguraram os bagulhos. Na verdade, os latifundiários, né? Não os velhos da van. Proprietários segurando na própria terra e boicotando, queimando plantação, matando gado. Aí ninguém fala que tem problema, né? Aí ninguém fala que a fome quem gerou foram essas pessoas que queimaram plantação para não poder socializar a terra deles. Destruindo ferramenta, aliciando camponeses, isso tudo aconteceu junto com uma catástrofe climática, que foi tanto uma seca em alguns lugares quanto enchente em outros lugares. E isso aconteceu não só na União Soviética, mas na Europa como um todo. Na Europa mais do leste, né? A gente não pode esquecer também que esses países eram bloqueados. Eram países que não tinham relações comerciais normais com o restante do mundo. Porque os Estados Unidos, qualquer país que fala, opa, não quero seguir o capitalismo, talvez eu queira fazer uma outra opção, fala, não. Aqui no meu comando, não. Vai lá, instaura guerra, vai lá, faz antigolpe, né? Olha aqui o Brasil sabendo muito bem o que é isso. O golpe de 1964 foi apoiado e financiado pelo governo estadunidense. A gente viu no vídeo do Cauê falando sobre as ditaduras da América Latina e como que os Estados Unidos influenciaram nisso, que os Estados Unidos se enfiam em qualquer lugar que tiver aparecendo um fio de centelha revolucionária, os Estados Unidos já tá metendo o pé lá, metendo o pé na porta, falando, aqui ó, democracy, que eu tô trazendo pra você. Olha que incrível. Guerra, matando geral. Não é à toa que a gente tá vendo o genocídio em Gaza acontecendo com financiamento estadunidense. Mas é muito incrível como é a democracia estadunidense. Se você não concorda com eles, aí eles geram guerra, né? Se vocês acham que o socialismo é tão ruim, se vocês acham que é um sistema tão falho, pra que vocês estão botando sanção? Pra que vocês estão fazendo bloqueio? Deixa eles se foderem sozinhos. Deixa que eles vão implodir. Mas não, vocês têm que ir lá e botar os tentáculos de vocês pra gerar guerra, pra matar pessoas, só pra vocês terem o controle de tudo, com essa ideia de missão civilizatória do homem branco, que tem inclusive na Constituição de vocês, né? Com a doutrina do destino manifesto. Então, assim, muito lindo, né? Muito lindo falar que o socialismo não deu certo em lugar nenhum, sendo que vocês fazem de tudo pra fazer com que a gente não dê certo. Porque o capitalismo, a primeira coisa que ele sempre faz é bloquear e isolar esses países. E é o que a gente sempre diz, né? Ué, se o socialismo não funciona, então pra que bloquear? Não é só deixar ele não funcionar e morrer sozinho? O mercado não é livre? Não é livre, né? Também, liberdade pra quem, não né? É livre, mas aí, o socialismo não funciona, é um sistema que não funciona e cai de podre. Beleza, tira o bloqueio, então deixa eles morrerem sozinhos. Por que todo país socialista é bloqueado? Por que todo país socialista é bloqueado? Responde aí pra nós. Por que Cuba é bloqueado até hoje? Esse vídeo aqui eu sei que vai cair lá pro Biden. Biden, por que você tá mantendo os embargos lá em Cuba? Por que você não tira? Aqui, ó, que tá fazendo esse questionamento pra você. Eu sei
que sabe, mas a minha audiência é enorme. Sabe, eu tô movimentando. O alcance chega até no Biden. Estou movimentando a geopolítica mundial e vocês não estão sabendo. Mas e aí, por quê que não tira? Todo ano, a maior parte dos países vota pra acabar com o embargo em Cuba e os Estados Unidos vota pra continuar com o embargo em Cuba. Então é todo ano a mesma história. E aí fala... Ai, Cuba é uma porcaria. Ah, por que será, né? Ué, se você tá falando que é uma porcaria, por que você tá lá estragando, roubando recurso, impedindo gente de ter comida o suficiente, né? Deixa dar certo, cara. Não. Se o socialismo não fosse perigoso pro sistema hegemônico, pra que bloquear, cara? Do que eles têm medo? Agora uma dúvida. A gente já falou aqui sobre as fomes que aconteciam antes, que eles não se importavam, mas e depois que os países passam a ser socialistas ou comunistas, qual é a relação deles com a fome? Melhora a situação das pessoas? Elas realmente passaram a ter mais alimento? Continua do mesmo jeito? Mudou pouco? Mudou muito? Como é? Eu não sei se vocês sabem, mas lá na Coreia do Norte, né, na Coreia Popular, na melhor Coreia, não tem ninguém passando fome hoje em dia, mesmo com todo o esforço dos Estados Unidos para que isso não acontecesse. Porque o socialismo Juche, que é uma coisa assim incrível, uma utopia que a gente está vendo na vida real, na prática, né? Só que é isso. Quando tem as informações, o capitalismo também chega fazendo o favor de esconder, de deturpar, para chegar nos nossos ouvidos que a Coreia do Norte é uma ditadura, que eles comem criancinha, que lá todo mundo passa fome. Na Coreia do Norte não tem morador de rua. Na Coreia do Norte não tem gente passando fome. Na Coreia do Norte não tem analfabetismo. Na Coreia do Norte tem segurança, tem pleno emprego, tem educação para todos. E aí vão falar que o socialismo não deu certo em lugar nenhum. Por quê, né? Não deu certo para quem? Porque o socialismo dá certo para muitas pessoas, inclusive para a maioria das pessoas, só que tem uma partezinha assim, ó, e é quem tem muito dinheiro hoje em dia e se beneficia disso, né? Essa parcela aqui, que tem muito dinheiro, inclusive para fazer guerra e tentar reverter a situação, essa parcela faz a questão de manipular todos os outros 99% para acreditarem que esse sistema não deu certo em lugar nenhum do mundo. Porque quem paga propaganda anticomunista aparecer na Globo? Quem paga, né? São os empresários. Essa galera que tá ganhando, olha, dinheiro para essa e para muitas outras vidas, se você é de fé, tá? Vidas que eles não vão conseguir gastar esse dinheiro que eles estão ganhando às custas do nosso sofrimento para falar que o socialismo é ruim, para falar que o comunismo é uma merda na TV. E aí a gente vê, né, que tudo é político, mais uma vez. Essa é a parte boa. Depois desses episódios de fome, por exemplo, na União Soviética, a fome se tornou desconhecida para as pessoas. Uma vez que eles resolveram a fome, o último grande episódio de fome na União Soviética foi causado pelos nazistas, pela invasão nazista na Segunda Guerra. Isso eu não preciso explicar para ninguém, pelo amor de Deus, né? A mortandade que os nazistas... Olha, não sei, sinceramente, devido aos últimos comentários aqui do canal, galera da comunidade tá ligada, a gente acha que é necessário explicar muita coisa, né? Explicar até o que a gente achava que não precisaria de explicação, tá sendo necessário explicar em 2024. Os nazistas causaram na União Soviética, acho que pelo menos as pessoas têm uma ligeira noção. Tem que explicar, pro Kim Kataguiri e pro MVL precisa. Só pra vocês terem uma noção, mais de 20 milhões de soviéticos foram mortos, tá? Caralho. 20 milhões. Essa é a cifra, é o tamanho da destruição. Estima-se que todos os soviéticos perderam pelo menos um membro da família na guerra. Esse foi o tamanho da destruição, tá? Caralho. E aí, obviamente, durante a guerra, o esforço todo era pra frear a besta fascista que tava com 70% das suas forças na frente do leste. E tem gente que acha que bonito defender a liberdade de expressão de ter um partido nazista, né? As pessoas imaginam que a guerra foi muito na Europa continental, mas a maior parte das tropas nazistas estava mobilizada no leste da Europa e em direção à União Soviética. Pra quê? Pra colonizar essas terras. Era um movimento colonial. Depois que a União Soviética conseguiu resolver essas fomes episódicas, a segurança alimentar lá ficou permanente. E o que tornou possível a União Soviética superar a fome desse jeito? Principalmente a coletivização do campo. Justamente o processo que estava recebendo tanta resistência dos proprietários privados por motivos óbvios, era tão mais estável e mais produtivo que fez com que o suprimento principalmente de grãos, que são o principal artigo de alimentação dos soviéticos, fossem o suficiente para o restante da história soviética até o seu fim, que aí sim a fome ia voltar com toda a força. E aí existe uma coisa que eu tenho que salientar aqui. Lá na Coreia Popular existe toda uma estrutura, existe toda uma criação de políticas governamentais que são para acabar com a fome, para acabar com a falta de moradia. Então, por exemplo, o governo produz casas sustentáveis
sustentáveis e distribuem para a população que está precisando de moradia. Teve uma enchente há uns meses atrás, uma quantidade enorme de gente ficou sem casa, não morreu ninguém, porque eles tiveram alerta e eles conseguiram tirar todos os moradores daquela região que foi inundada, mas as pessoas ficaram sem casa. O governo já está construindo novas casas para aquela população que perdeu suas casas na enchente. Igualzinho aqui aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Idêntico. Consigo nem demonstrar quantas coincidências. Além disso, por exemplo, para acabar com a fome, existem fazendas gigantescas lá na Coreia do Norte, com estufas hidropônicas altamente tecnológicas e mecanizadas para produzir alimentos saudáveis, orgânicos, porque eles só utilizam fertilizantes orgânicos, tá? Não tem nada geneticamente modificado lá não, tá? Não tem transgênico, não tem agrotóxico, não. Comida de qualidade para a população, criada, plantada e produzida pelo governo e pelos trabalhadores da Coreia e distribuída de forma gratuita para a população. Isso a Globo não mostra, literalmente. Eu tenho certeza que vai aparecer gente dizendo assim: ah é? Da onde você tirou isso? Das fontes soviéticas? Você não leu George Orwell? Ele já falou sobre como o governo manipula as fontes. Você não leu A Revolução dos Bichos? Você não leu 1984, Ministério da Verdade, Thiago Santinelli? Eu só peguei fontes aqui que ninguém chamaria de comunistas, pra tentar demonstrar o que eu tô falando. Existe um livro muito famoso chamado Atrás dos Urais. As fontes todas estarão na descrição do vídeo. Esse livro é o relato de um trabalhador americano que vai para a União Soviética, particularmente para a cidade de Magnitogorsk, trabalhar na indústria. E ele escreve o livro relatando o que ele viu. E ele tá nesse momento da União Soviética, onde tem a fome e a solução da fome. E ele descreve que era palpável os resultados da coletivização do campo. Ele fala que em poucos anos você via comida que era muito difícil de conseguir, muito acessível. E isso vindo de uma pessoa que não era comunista, não nutre nenhuma simpatia pela União Soviética, tampouco pelo Stalin. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver isso. Você estava falando lá da questão da segurança alimentar. Essa segurança alimentar que os países socialistas aí, que você está citando, conseguiram, era um bagulho que era tipo pau a pau com um país capitalista que é o... Tipo Estados Unidos, por exemplo. Em relação aos Estados Unidos, esse é um exemplo bom esse país. Era pau a pau com os Estados Unidos ou não? Então, novamente, para ninguém me acusar de estar usando fontes totalitárias manipuladas soviéticas, existe um relatório da CIA de 1983. Da CIA, hein? Falando sobre a dieta dos soviéticos. E esse relatório revela que os soviéticos e os estadunidenses comiam mais ou menos a mesma quantidade de calorias por dia, mas a dieta soviética era mais nutritiva. E inclusive o relatório diz: talvez os soviéticos e estadunidenses estejam comendo demais para boa saúde. Esse relatório foi desclassificado em 2007. Ele é da CIA, gente. Não dá para dizer que a CIA é comunista. Ah, sim, viu? Vamos falar. Você pode ter certeza que vão falar. O cara não me falou que o Bolsonaro era esquerdista esses dias? Vão falar que a CIA é comunista, não duvido nada. Vou falar. Paulinho Cogos vai fazer um react desse vídeo e vai te desmentir. Ele vai mostrar, vai botar assim, 30 argumentos mostrando que a CIA é comunista, assim como o McDonald's. A CIA, ela faz parte do globalismo do Deep State, que tá tentando controlar a mente da humanidade. É a única explicação que tem, né? Não This Black Rocks. Só a União Soviética. Existe um estudo feito nos Estados Unidos em 1986, comparando países capitalistas com países socialistas a respeito de vários critérios. E adivinha, os países socialistas tinham mais segurança alimentar que os capitalistas, e não só isso, tinham menos mortalidade infantil, mais acesso à saúde e mais acesso à educação. Isso... Olha que doideira, né? E não deu certo, gente. Nossa, deu muito errado, realmente. Errado. Isso aqui tá numa tabela de um estudo feito nos Estados Unidos. Novamente, não é a fonte totalitária 1984 do Ministério da Verdade, tá? Se vocês quiserem questionar, questionem o método desse tipo de estudo. Tá, agora a gente tá falando sempre de coisa pra trás, né? Isso. Bagulho passado e tal. Atualmente, você tem algum exemplo contemporâneo disso? Disso ser bem sucedido? Na real, não sou eu que tenho um exemplo, é a FAO que tem um exemplo. Que porra é FAO? O que é FAO, caralho? Na moral, vocês ficam trazendo... É foda trazer os caras que falam os bagulho. Eu não sei o que é FAO. FAO pra mim é arma. É FAO? FAO, Não me fala o que é. Eu quero aprender sozinho. Buscando conhecimento, ensinando pra vocês aí, ó. Busquem conhecimento. FAO. Vamos ver o que vai aparecer no Google. Vamos lá. Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Realmente precisava de um nome pequeno, que é bem grande. Mas é uma organização da ONU que trata sobre questão de alimento nos países. É tipo isso aí. A gente falou da CIA, agora a gente tá falando da ONU.
só grandes organizações comunistas do mundo, né? E quem que aparece fora do mapa da fome? Cuba. E isso não sou eu que tô dizendo. A ONU tá dizendo. Vocês podem ir lá, o mapa interativo tá lá pra vocês clicarem no país que vocês quiserem. Então, mesmo com todos os embargos que Cuba sofre, o país não tá no mapa da fome. Não, o país não tá no mapa da fome, mas sabe quem tá no mapa da fome? Então imagina, já te interromper, então imagina se não existisse os embargos naquele país. É isso. Pois é. Qual país tá no mapa da fome que você ia falar? Cuba não tá no mapa da fome, mas sabe quem que tá no mapa da fome? Quem? Brasil, porra! Ah, não, que isso, Ian. Mas o Brasil passando... Pô, que isso. E sabe quando o Brasil voltou pro mapa da fome? Porque tinha saído. Ah, coincidentemente... Mito! Coincidentemente... B-22 voltou durante o governo Bolsonaro. É, né? A gente lembra, não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem de pessoas procurando comida em caminhão de lixo, procurando osso para comer na época do governo Bolsonaro. Eu não sei se o Brasil já saiu do mapa da fome no governo Lula, mas está a ponto de sair, se não saiu ainda. Coincidentemente foi em 2018, mas não tem nada a ver. Você também tá sendo muito radical. Querendo associar o governo do Bolsonaro com a fome ter voltado. O que tem a ver? Pessoal, é por isso que é foda trazer vocês radicais por isso. Tudo pra vocês é culpa do capitalismo. E tudo pra vocês é culpa do mito, né? O mito, do Bolsonaro e o capitalismo. Olha só, que problemão. Quem diz que no socialismo passa fome, ou acha que o Brasil é socialista, o que é possível, né? Porque tem, assim, a gente já ouviu algumas coisas incríveis, ou tem dissonância cognitiva. Eu acho que as duas coisas são bem possíveis, né? Essa fome no Brasil, inclusive, é uma fome que não incomodou ninguém, né? Diga-se de passagem. Não incomodou e não incomoda, né? Eu falei aqui no canal várias vezes. Tinha gente pegando, eu peguei imagens, gente pegando osso de boi em lixo, mano. Pra Olha que perfeito. Me poupou o trabalho de botar a notícia. tirar o restinho de carne que tinha pra sentir gosto de carne na sopa. Mas essa fome não incomodou ninguém. Ninguém se importou com isso. E segundo o relatório da ONU de 2023, 21 milhões de brasileiros passavam fome e 70 milhões estavam em insegurança alimentar. Mas esses números parecem que não incomodam muito. E aí, só pra galera que não tá acostumada com os termos, o que é Aí o problema não é do capitalismo. O problema é que você não trabalhou o suficiente, gente. Não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Vocês sabem disso? Pelo amor de Deus, né? Tem que ficar falando isso. segurança alimentar? É o quê? A insegurança alimentar é um pouco diferente da fome porque é não ter acesso regular e permanente à comida todo dia. E o conceito de fome? A insegurança alimentar, a gente já falou, fome é o quê? É a pessoa que não tem nada ou é outra coisa? A fome é uma coisa mais permanente, né? A pessoa não ter o ano todo acesso à alimentação de qualidade a ponto de ficar malnutrido ou desnutrido. Pronto, conceitos foram dados aqui hoje. E isso eu só tô falando do Brasil. Se a gente for pro mundo, tem 735 milhões de pessoas passando fome e 2,3 bilhões em insegurança alimentar. Caralho. Essa é a situação da fome do mundo. E aí eu te pergunto, Thiago, o mundo hoje... Gente, eu estou em situação de insegurança alimentar. Talvez você esteja em situação de insegurança alimentar e não saiba. Muitas pessoas estão em situação de insegurança. Eu vou deixar, inclusive, aqui no link um questionário que é para vocês saberem se vocês estão em situação de insegurança alimentar. Porque é muito mais comum do que a gente imagina e a gente precisa mudar essa realidade, né? E a gente está vendo aqui exemplos de países socialistas que conseguiram mudar essa realidade, né? Então, talvez exista uma solução. É socialista, por acaso? Claro que é, globalista, hein? Porra. Óbvio que não, porra. Óbvio que não. E aí, você entende? Quando falam que tem fome no socialismo, e o capitalismo tem o quê, porra? A gente vive num mundo que é o fim da história, que o capitalismo venceu, que todos os países adotaram o livre mercado, e nós temos 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar. Mas a gente, Ian, tem jet ski. Que não paga imposto. Que não paga graças ao imposto, Bolsonaro. exatamente. Bolsonaro tirou o imposto do jet ski. E aí você fazendo L e achando que ele tá trabalhando pra você. Essa coisa aí do Lula de querer tirar o Brasil do mapa da fome. Que pra que absurdo. comer se a gente pode andar de jet ski? Você aí que tá, meu Deus, eu não sei se eu vou ter um arrozinho pra comer. Você já deu um rolezinho de jet ski pra ver? Você não nem pensa em comer porque você está feliz comendo. É como falou o Bolsonaro, né? Mas aí eu tenho que aguentar esses radicais querendo que todo mundo tenha comida em casa. O Bolsonaro falou, né? Já andou de jet ski? O dia que você andar, você vai se apaixonar. É isso aí. Eu durmo todo dia pensando no meu próximo jet ski. Eu nunca cheguei a 100 metros no jet ski. Eu também não. Nunca na minha vida. Acho que eu também. É esse nível da minha vida. Não, tem aquela propaganda, né? Os jet skis são como as motos. Eu lembro só. Motos, Eu só lembro desse. Verdade. E assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu já li, não lembro onde, mas não é só que a fome acontece no capitalismo e pá.
O capitalismo precisa de gente passando fome para continuar funcionando. É isso ou eu ouvi errado? É isso. Isso é uma coisa que faz com que a gente explique melhor o porquê que a gente luta pelo socialismo. Porque o capitalismo não tem a fome como uma consequência ou um acaso. A fome é uma necessidade para o capitalismo. E eu acho que só de uma maneira simples eu consigo fazer com que você entenda o porquê. Pensa um pouco. O Brasil é o país que se glorifica de ser o país do agro, né? O agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Inclusive, a galera da extrema-direita fala que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, que é um dado meio questionável, mas enfim, né? Vamos pressupor que é verdade. O que já é meio, isso aí, mesmo que esse dado for verdade, pensa comigo. O Brasil está alimentando, é o que eles falam, quanto? 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Por que tem gente passando fome aqui, sendo que tem comida pra mandar pra fora esse tanto, tá ligado? É aí que tá. Como é que um país que produz tanta comida tem gente passando fome nele próprio? A resposta disso é a dinâmica interna do capitalismo. De uma maneira simples, se for mais lucrativo vender pra fora, que se foda quem tá dentro. Só pra pegar um episódio bem famoso que ilustra isso, aqui no Brasil, depois da crise de 29, a gente teve uma queda vertiginosa do preço do café, que era o principal artigo de exportação no Brasil daquela época, né? E aí o que aconteceu? Pra resolver esse problema, o governo do Getúlio Vargas comprava o café, porque o preço estava muito baixo. E o que eles faziam com esse café? Eles distribuíam? Não. Eles queimavam, eles destruíam o café. Por quê? Para controlar o preço. Caralho. A gente viu a UP fazendo ações nos supermercados Carrefour de todo o Brasil, exigindo cestas básicas para as pessoas de movimentos sociais. Uma das coisas que eles falaram foi que o Carrefour desperdiça toneladas de alimentos diariamente para manter os preços, para fazer esse controle, né, de variação de preço dos produtos. Então, o capitalismo tá pouco se fudendo para se você tá passando fome, se você tá em segurança alimentar, ele não tá nem aí, porque ele ganha com a sua fome, né? E é isso, esse é o exemplo vivo de que acontece isso. Então eles destruíam produtos. Até hoje. Caralho, sério. Porque no capitalismo, a destruição da mercadoria faz com que ela fique mais escassa, e a escassez controla os preços. No capitalismo, se uma mercadoria não é lucrativa, ela é descartada. Isso é uma dinâmica que não depende da vontade de ninguém. E aí é que tá o problema. O capitalismo não depende de vontade de ninguém, é um sujeito sem sujeito, ele tem uma dinâmica interna, que é de autovalorização, e para se autovalorizar, não importa se envolve comida ou sapato. A mercadoria tem a função de lucro e não a função de atender uma necessidade humana, que é ou calçar ou comer. Ah, então a gente produz alimento não para as pessoas comerem, mas só o único objetivo é só vender. Exato. Sim. E essa venda precisa ser lucrativa. Se não for, essa mercadoria é descartada. E vocês não precisam acreditar em mim, gente. Acontece isso em menor escala no capitalismo o tempo todo. Você falou que eles preferem destruir alimentos do que se não for lucrativo. Tem algum exemplo de algum alimento ou algo que aconteceu isso no Brasil ou em algum outro lugar? Acabei de falar, né, do exemplo do Carrefour das cestas básicas, mas trago também outro exemplo para vocês, exemplo meu de quando eu fui estagiária na faculdade de nutrição, num restaurante de uma concessionária de automóveis. E aí a gente servia refeições para os funcionários daquela concessionária, né, bastante, eram mais ou menos, eu acho que 300 pessoas que iam na unidade diariamente comer. E a gente produzia lá os alimentos para o almoço dos funcionários. E, por exemplo, X pessoas que vão diariamente. Se naquele dia forem um pouco menos dessas X pessoas que iam diariamente, e a gente fizesse a quantidade que a gente tinha que fazer com a média de pessoas que ia. Naquele dia fosse menos e sobrasse comida, mas se uma pessoa pegou uma colherada daquela comida, a gente não podia aproveitar. A gente tem que jogar fora. A gente é obrigado a jogar fora se aquela comida foi minimamente manipulada. A comida tá perfeita, a comida tá ótima e a gente tem que jogar fora. Então, essa dinâmica do nosso sistema não se preocupa com as pessoas estarem passando fome, se preocupa se aquele alimento vai vender ou não. É claro que nessa questão do exemplo que eu dei, tem a questão da vigilância sanitária não garantir a qualidade do alimento. Mas, gente, se existisse toda uma cadeia de prevenção que isso acontecesse, ou de, sobrou um alimento aqui, e aí a gente comunica com um órgão do governo que vai retirar as sobras de alimento e no mesmo dia, garantindo as qualidades de segurança daquele alimento, garantindo que ele está em boa qualidade, distribuísse para quem precisa. A gente ia diminuir esse desperdício. Então, assim, é todo um sistema que não pensa em acabar com a fome, que não pensa nas pessoas que estão passando fome no dia a dia, só quer lucrar. Enquanto a gente não mudar esse sistema, isso também não vai mudar. Em menor escala acontece no capitalismo
capitalismo todos os dias. Mas tem episódios de grande escala que nem a queima do café no Brasil, tipo na Argentina com uva e na Austrália com carneiro. Quando a gente fala da destruição do café no Brasil, não é que destruíram 3 ou 4 sacas de café. Destruíram café o suficiente para suprir o mercado mundial por 3 anos. Foi essa quantidade de café que destruíram. Isso tudo para controle de preço. Esse é o problema. Só para dar um exemplo contemporâneo que é meio ridículo, recentemente destruíram milhares e milhares e milhares de Funko Pops pela mesma razão. Ah, é verdade. Bota Porque o link aqui, tá o link da o matéria. Funko Pop começou a não ser lucrativo e os caras tiveram que destruir os bonecos. Que bom, destrói mesmo. Concordo com você, tem que destruir mesmo. Feio. Ele não gosta Eu de odeio Funko Funko Pop. Pop. Eu também não gosto, não. Eu concordo com você, Funko Pop é feio pra caralho. Você tem Funko Pop na sua casa, Eu porra. tenho o meu, mas é o meu. Eu gosto. Eu vou falar que eu acho fofinho, acho bonitinho. Tem alguns. É o meu, pô. Fizeram 2 mil, eu não vou ter, Não cara. façam Funko Pop meu, tá? Não quero. Pode eu acho fazer uma mais, merda. eu não tô nem aí. Eu me amo a esse Pode fazer o meu, eu gosto. ponto. O que o Funko Pop e o café têm a ver? Os dois são mercadoria. O capitalismo pode ser definido como a generalização da mercadoria. É transformar todos os aspectos da vida humana Então, pro em mercadoria. capitalismo, o arroz e feijão e um Funko Pop tem a mesma função. Lucro. Só lucro. As duas têm a mesma função, é lucro. E esse é que é o problema. No socialismo, essa lógica se inverte. A gente produz para atender as necessidades humanas e não para lucratividade. Se produz comida, para comer. Se produz roupa, para vestir e não para lucrar. É aí que tá. O capitalismo traz uma coisa inédita, que é excesso de produção. É uma coisa que só faz sentido nessa etapa da história. A humanidade sofreu toda a sua história com escassez. Todo o tempo que a gente pisa aqui na Terra, a gente tenta ter menos escassez. O capitalismo traz o problema inverso. Excesso de produção. Excesso de produção e pessoas carentes do que eles estão produzindo. Em Exatamente, excesso. exatamente. Ao mesmo tempo que a gente tem uma produção que consegue suprir todo mundo, e consegue mesmo, a gente produz mais ou menos 1,5 vezes o que a Terra precisa para comer. Hoje, tá? Hoje. Não é uma coisa do futuro. E ao mesmo tempo a gente tem 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar. Por quê? Porque isso depende de uma dinâmica interna do capitalismo. Não é escolha de ninguém. E não caiam nesse papo de tal bilionário disse que precisa de tantos bilhões para resolver a fome no mundo. Enquanto tiver capitalismo, vai ter fome no mundo, tá, Sim. gente? É uma coisa insolúvel, faz parte da dinâmica interna do capitalismo. Se todo mundo do planeta, eu vi alguém em algum TikTok falando isso, se todo mundo do planeta tiver emprego, o capitalismo quebra, Sim, então ele necessita de ter gente desempregada e fodida. o desemprego é um fenômeno do capitalismo. Lembra que eu falei dos países socialistas? Sim. Todos, tá, gente? Todos tinham pleno emprego. Todos. Regime de pleno emprego é o pior pesadelo de um capitalista. Sabe onde tem pleno emprego? Na Coreia Popular. E tem um caso de um cara que eu vi, eu tô lembrando agora, no Twitter, algum vídeo dele, a gente vai tentar achar. Um gringo falando que era um problema pro mundo ter muita gente trabalhando. Ele reclama, ele fala que os empresários têm que começar a se juntar para aumentar a taxa de desemprego no mundo. O cara falou isso. A gente vai para o vídeo. Você viu essa porra? É isso aí, é um bilionário australiano que, sinceramente, a fala dele é tão didática quanto os livros do Marx, assim, a respeito de por que o desemprego tem que existir. Porque ele fala explicitamente que o desemprego é uma forma de disciplinar os trabalhadores. Ai, caralho, é a forma de disciplinar. É uma forma de disciplinar os trabalhadores que estão, Thiago, ficando muito folgados, achando que o patrão deve alguma coisa pra eles. Querendo home office. Tá trabalhando pouco, né? A gente viu recentemente esse discurso aqui no canal. Né? Querendo plano de saúde, querendo folga. O trabalhador que, assim, né, é o cara que faz tudo, né, tá aí querendo regalia. Só porque ele cria toda a riqueza do mundo, ele tá achando que ele pode alguma coisa. Mas e Tá achando que ele pode querer o mínimo. Que absurdo. o patrão? E o patrão? Você Onde é já que viu ficam a os patrões? dificuldade que é ser patrão no Brasil, Ian? Pelo amor de Deus. É aquela coisa, Forca empresários. né, uma fábrica sem trabalhadores é uma fábrica parada, agora uma fábrica sem patrão é uma fábrica livre. E feliz. Acabou o vídeo. Bom, é isso. Achei incrível o vídeo. Por isso, já deixa o seu like, que ele é bom e merece. E com os meus comentários, então, ficou melhor ainda, tá? Já se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Senão vou ir na tua casa e dar até tapa na tua cara. Compartilha esse vídeo com alguém que repete que os países socialistas tinham fome, né? Compartilha lá no grupo da família, aquele mesmo. Vamos gerar um caos. Vamos gerar um caos nos grupos bolsonaristas. Aí, também, tu comenta aqui embaixo que tu deixou no grupo da sua família e tem um monte de bolsonaristas. E ativa o sininho, obviamente, para não perder nenhum vídeo do canal. E é isso. Beijos. Até o próximo.